Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Python para Análise de Dados da Análise Macro. Essa daqui é a aula inicial do curso, onde o objetivo é entender por que a gente deve utilizar uma linguagem de programação para analisar dados. Talvez você já saiba por que você quer utilizar uma linguagem de programação, mas talvez você ainda não sabe por que o Python é vantajoso para analisar dados. Então a gente vai focar neste aspecto nessa aula inicial, certo? Então, dentro disso a gente vai entender as vantagens do Python como linguagem de programação para analisar dados. Vamos, nessa aula inicial, alinhar as expectativas do que você pode esperar referente ao curso, do que a gente espera de você como aluno. E, por fim, também, no último bloco, a gente vai passar informações importantes, né, sobre como está organizado o material de aula, como vocês acessam o material de aula, como pode tirar dúvidas e todas as informações relevantes para ter um bom aproveitamento ao longo do curso, certo? Bom, dando início, vamos entender o que é, primeiramente, né, análise de dados. E para fazer isso, a gente gosta de utilizar justamente o que se chama de ciclo de análise de dados, que vai estar ilustrado aqui nessa figura didática, justamente todas as etapas desse ciclo de análise de dados. Então, o que é análise de dados? É basicamente todo o processo que a gente utiliza, né, para chegar em um resultado final, em uma análise. Então, esse processo ele parte numa primeira etapa de identificar quais são os seus dados que você vai utilizar para essa análise e importar eles para dentro do seu programa, onde você vai fazer a sua análise de dados. Então, essa seria a primeira etapa desse ciclo, identificar os dados e importar os dados. Na segunda etapa, inicia todo o processo, né, de tratamento, conhecimento e visualização de dados. Então, nessa segunda etapa, a gente pega esses dados brutos que a gente importa para dentro do seu programa de análise de dados e trata eles de modo a sair da informação bruta para uma informação útil, né, que a gente pode utilizar e passar ela, comunicar ela adiante, né? Isso vai envolver aplicar tratamentos, conhecer mais a fundo seus dados, visualizar, criar tabelas, criar gráficos, por assim por diante, né? E não é um processo, né, linear. A gente pode ir e voltar de uma etapa para outra, né, conforme a necessidade. Para lá no final, na última etapa, né, a gente comunicar os resultados dessa análise adiante, né, para o seu público. Então, isso pode ser feito através de relatórios, através de dashboards, que vai conter ali tabelas, gráficos e tudo mais que for interessante, né, para comunicar o resultado do seu trabalho. Então, o ciclo de análise de dados, né, ele é resumidamente todos esses procedimentos, né, essas pequenas partes, né, que a gente vai encaixando uma na outra para chegar em um resultado, certo? E aí, como que a gente coloca isso, né, em prática, né? O que a gente pode utilizar para colocar esse ciclo de análise de dados em prática? Bom, no mercado de dados atualmente, que está em grande crescimento, né, a gente tem várias e várias soluções, né, programas e softwares aí disponíveis para você utilizar. Aqui eu coloquei como exemplo algumas delas, e aí o que todas elas têm em comum, né, que são soluções fechadas e pagas, né? Então, nem todo mundo vai ter condições de arcar, né, com uma licença de software, né? Realmente aí vai ser pagamento mensal e não vai ser na moeda local, então vai ter um custo bastante elevado. Esses tipos de soluções, né, fechadas e privadas. Em contraposição a isso, a gente vai ter justamente as linguagens de programação, que no caso que o nosso foco do curso vai ser o Python, certo? Então, em contrapartida, o que a linguagem de programação, né, tem como vantagem? Primeiro ponto é que as linguagens de programação geralmente vão ser de código aberto, ou seja, o código por trás da linguagem de programação ele é disponível, né, ele é público, qualquer uma pessoa pode inspecionar e também criar modificações do código de forma totalmente gratuita e livre. Segundo ponto é que você pode utilizar a linguagem de programação tanto no seu computador, instalar a linguagem no seu computador, ou na nuvem, né, no serviço de nuvem. E aí você não precisa de nenhuma instalação para executar comandos, né, dessa linguagem de programação, certo? E ter também um acesso, né, a esse ambiente de programação, certo? O terceiro ponto é que geralmente nas linguagens de programação a gente vai ter uma comunidade de usuários bastante engajado, que geralmente não é o caso de soluções pagas, né, e fechadas. Então, na linguagem de programação, por ter uma comunidade bastante ativa e engajada, a gente tem também uma riqueza bastante grande de soluções, né, disponíveis em código aberto, né, dentro da linguagem de programação. Então, a gente vai ter vários e vários
pacotes, bibliotecas, né, que vão oferecer soluções já praticamente prontas para você baixar essa biblioteca, utilizar ela na sua análise para chegar em algum resultado, né, que você queira atingir. E por fim, né, com linguagem de programação, costuma ser mais fácil do que em soluções fechadas, né, a gente generalizar as análises, generalizar projetos, né, e tornar eles, né, em um próximo nível, né, em uma escala maior. Então, você consegue facilmente generalizar um código e aplicar ele para um conjunto grande, por exemplo, de dados, né, de forma, né, a tornar sua rotina, né, de importação, tratamento de dados, visualização de dados, né, muito mais escalável, né, que em soluções mais fechadas, né, costuma ser um pouco mais dificultoso. Então essa seria também mais uma vantagem. E aí no caso das linguagens de programação, né, a gente vai ter vários exemplos, né, de linguagem de programação que oferece nessas vantagens. A gente tem o R, a gente tem o Julia e o foco do nosso curso aqui vai ser o Python, certo? Então o Python em específico como vantagem, a gente consegue utilizar ele para automatizar processos. Então você consegue escrever um código que vai automatizar toda a sua rotina de análise de dados, desde a primeira etapa até a última etapa, que vai ser comunicar esses resultados adiante. Você vai ter várias bibliotecas para atuar nessas etapas, então, desde a parte de extração de dados, sejam dados públicos, privados, de fontes nacionais ou internacionais, você consegue integrar o Python com outras linguagens e outros sistemas de maneira bastante fácil. E o Python, acho que o principal destaque dele é nessa questão, que ele é bastante integrado com outros sistemas e outras linguagens. Então, é uma das principais linguagens de programação utilizadas hoje, atualmente no mundo. A gente tem várias bibliotecas para tratamento de dados, algumas clássicas, algumas mais novas, e sempre está sendo construído novas bibliotecas. A gente consegue analisar dados, as primeiras etapas, né, da análise de dados, ou seja, conhecer os dados, fazer análise exploratória dos dados de maneira bem simples e fácil, com algumas bibliotecas que a gente tem no Python que possibilitam escrever em poucos comandos, né, uma análise completa dos dados. A gente tem várias e várias bibliotecas, né, que a gente chama de frameworks, para trabalhar com modelos, também modelos de previsão dentro do Python. Também é um forte destaque que a gente tem para o Python. E por fim, a gente tem várias opções, né, de comunicar os resultados da sua análise de dados, né, adiante, né, seja com bibliotecas como o Plotly, ou também como softwares como o Quarto, que a gente pode utilizar para criar dashboards, relatórios, gráficos, tabelas e assim por diante, certo? Então, entendido essas vantagens que a gente tem do Python, vamos agora nesse último bloco da aula entender como que está funcionando, né, o material de aula, como ele vai ser disponibilizado e tudo mais. Então, o material de aula ele vai ser disponibilizado aí na plataforma do aluno como um arquivo zipado. Vocês vão clicar ali para baixar o arquivo e aí vocês vão precisar desse arquivo no seu computador, né? Vocês vão precisar descompactar ele para ter acesso, né, a esses slides e todos os códigos, né, que a gente vai disponibilizar para vocês. Então eu utilizo aqui pessoalmente o 7-zip, vocês podem ficar à vontade para utilizar o que vocês quiserem para descompactar o arquivo zipado que vocês vão baixar. Uma vez que vocês descompactaram, vai ter essa estrutura de pasta aqui em geral, tá, nas aulas. Então a gente vai ter uma pasta chamada dados, que a gente vai armazenar os dados que a gente vai utilizar na aula, uma pasta chamada images, que a gente vai salvar as imagens que a gente vai utilizar na aula, um arquivo chamado, que vai ter essa nomenclatura aqui, PAD, a sigla aí do curso, 01, no caso que é a primeira aula, .html, que são os slides aqui que a gente tem referente à aula. E por fim, na pasta Python, onde a gente vai ter dois arquivos aqui, um .py e outro .ipynb, que vai estar armazenado ali os códigos que a gente vai utilizar na aula, tá? Então, a depender da aula, se é uma aula mais teórica ou mais prática, né, vai ter essa estrutura aqui, certo? E alguma coisa ou outra, né, pode variar de aula para aula, então alguma coisa pode ter na aula ou não ter, certo? Mas a estrutura é essa daqui, certo? Bom, como você tira dúvida, né, e vai surgir bastante dúvidas, né, ao longo do curso, isso é bom que aconteça, então como que você pode tirar dúvidas quando você tiver uma dúvida sobre a aula, sobre código e tudo mais. Vai ter um botãozinho ali de chat, você pode enviar na própria plataforma do aluno a sua dúvida, certo? Então é bastante simples. E aí, como que você vai enviar essa dúvida? Aí, se for uma dúvida sobre código, a gente vai recomendar que você siga esse guia aqui,
que está bem didático, eu deixei aqui bem detalhado de como enviar a sua dúvida. Então, você vai basicamente ler o que está escrito aqui, que vai estar relacionando aqui que você deve informar ao enviar sua mensagem, certo? Então, é basicamente preencher esse mais ou menos como se fosse um formulário, né? E enviar lá no chat, certo? Se for uma dúvida sobre código. Se não for uma dúvida sobre código, aí você relata lá no próprio chat, né? Qual que é a sua dúvida que você quer tirar, certo? Então, basta seguir aqui o que está explicitado, certo? E por fim, vamos só abordar aqui rapidamente algumas convenções que a gente vai adotar ao longo do curso, tá? Algumas dessas coisas aqui que eu vou mencionar não vão ficar muito claras para você, pelo menos agora, principalmente se você é um iniciante, tá? Mas ao longo do curso, né, a gente recomenda que você volte aqui e capte justamente essas referências, né? Porque é o que a gente vai utilizar ao longo do curso como boas práticas, né? Principalmente boas práticas que a gente chama de programação. Então, no que se refere a código, a gente vai escrever nomes de colunas, nomes de variáveis, tudo que for possível, né, em português. O Python é baseado na língua inglesa, né, mas com exceção de funções, né, que a gente utiliza do Python, as variáveis que a gente consegue nomear, a gente vai nomear em português. Além disso, a gente vai utilizar o estilo de escrita de código Snake Case, que é você separar, né, as palavras, por exemplo, compostas com um underline. E vamos utilizar o estilo de programação, de escrita de código também, com as boas práticas do PEP8, tá? Aí deixei aqui um link, recomendo que ao longo do curso você volte, conforme a gente for explicando os conteúdos, né, nesse PEP8, para você entender quais são as boas práticas, né, ao escrever código. E por fim, a gente vai utilizar algumas interfaces, né, para programar, alguns programas para programar em Python, né, que são as chamadas IDEs, que vão facilitar um pouco o aprendizado, né, do aluno. Então, questão de didática, né, a gente vai utilizar principalmente o Jupyter Notebook, certo? Mas tem outras opções que eventualmente a gente pode utilizar ou não. Então, vai ter o Spyder e o VS Code também, que dependendo da aula a gente pode precisar utilizar, certo? Então, se alguma dessas coisas não faz sentido ainda para você, ao longo do curso a gente vai esmiuçando nessas pequenas partes, e aí as coisas vão começar a fazer sentido, certo? Então, basicamente era isso, essa aula inicial, algumas informações gerais para você ter um bom aproveitamento ao longo do curso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.